Bem, boa noite então. Vamos retomar a nossa aula que a gente viu na semana passada. Falamos sobre a parte introdutória das execuções, né? Já a gente não se perdendo que as execuções elas se apresentam em dois modelos praticamente, né? Na verdade, dentro do CPC, a gente tem um sistema que é meio não, completamente sincrético, não existe meio, é completamente sincrético e que a gente pode identificar um processo de conhecimento e deste processo de conhecimento a formação de um título executivo. Isso é uma situação. Mas nós não podemos esquecer também que nós temos a execução já partindo de um título executivo constituído a partir do ato de vontade das partes. Um TAC, um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, é um título executivo extrajudicial. Um contrato de compra e venda preenchidos os requisitos formais é um título executivo extrajudicial e estes possibilitam então a que a gente se socorra de uma tutela jurisdicional através de um processo específico para buscar a satisfação da expectativa de crédito. Algumas pontuações elas são espaço comum de fala tanto para o processo de execução de título judicial quanto para o processo de execução de título extrajudicial. E eu mais uma vez retomar isso com vocês para que vocês entendam. Aula passada a gente falou a respeito das modalidade de execução por título executivo, judicial, extrajudicial, de obrigação de fazer, de não fazer, de dar coisa certa, enfim, de dar coisa incerta. Então a gente mais ou menos ali identifica, olha, dependendo do objeto da minha obrigação que está lá no título executivo extrajudicial ou na própria sentença, eu vou saber qual é o encaminhamento processual que eu vou encaixar, amoldar na minha expectativa de satisfação da expectativa de crédito no modelo executório pretendido, portanto, para corresponder e dar efetividade à minha persecução da minha expectativa de crédito. Um outro dado que também é comum tanto para os processos executórios judiciais quanto os extrajudiciais, a gente vai falar agora de princípios, de competências e mais alguma coisa que seja comum, que é o nosso cerne da aula de hoje. Então, assim, os princípios, né, orientam todo o sistema. O processo executório é sempre pautado em cima de alguns princípios, né? A gente pode, e claro, dependendo da autoria que vai se utilizar, citar alguns. Eu utilizo três, assim, que são para mim os mais importantes, que é o da efetividade, que é também denominada máxima coincidência possível. O juiz deve buscar uma maneira, através de um resultado, né, buscar um resultado prático que efetive a sua sentença ou até o próprio equivalente no cumprimento da decisão do título executivo extrajudicial, ao adimplemento da obrigação, com base no artigo 461 do CPC. E pensando que a conversão em perdas e danos, portanto, é sempre excepcional. Nesse sentido, portanto, a execução ela é criada para o exequente, ou seja, artigo 612 do CPC. Mas a gente não pode esquecer, né, que também deve ser feito com a menor onerosidade ao executado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é o seguinte, se vocês analisarem o processo de execução, ele é um processo extremamente draconiano, ele é violentíssimo, ele não começa com um ato citatório, não, ele começa com apreensão patrimonial. A citação é para pagamento em 24 horas, 48 horas, dependendo do rito processual, sob pena de já serem penhorados tantos bens quanto necessários para satisfazer a expectativa de crédito. Então ele é um processo que, por isso que a gente diz, pela própria literalidade do artigo 612, criado para satisfazer o exequente, ou seja, para proteger a pretensão de crédito do exequente, que não é uma pretensão de quem está numa situação jurídica de que ainda dependerá de alguns provimentos jurisdicionais para constituir o seu crédito. Não, o processo de execução ele já parte por uma outra análise. Também, e aí vem o segundo princípio, a gente não pode perder de vista que apesar do processo ser criado por exequente, ele não pode gerar um sacrifício desnecessário para o executado. Ou seja, a gente então identifica aí o segundo princípio, que é o princípio da menor onerosidade, que está previsto no 620 do CPC. Assim, se existirem várias formas de promover execução, e todas elas forem igualmente efetivas, sempre deve o juiz optar por aquela menos onerosa. Repise-se, que fique claro, para ser aplicado a menor onerosidade, todos os possíveis caminhos devem ser igualmente efetivos. Só aí a gente pode então enxergar a efetividade. Então a gente pode dizer assim dos dois grandes princípios que norteiam o processo de execução, que é a efetividade e a menor onerosidade, portanto, tá?
Quanto à competência, aonde eu vou tramitar o meu processo de execução? Bom, a competência para o título judicial está prevista no 475P e no 575 do CPC. Na hipótese das causas de competência originária de um tribunal, este terá, portanto, a competência para, a partir disso, executar o próprio julgado, ou seja, artigo 470P1 do CPC. Nesse sentido, sendo uma causa da competência originária do STF, a execução será dentro do próprio STF. Artigo 102, inciso 1, letra M de Maria da Constituição Federal. Trata-se de um critério funcional, portanto, absoluto. Alguns autores, e isso vocês vão encontrar na doutrina, chamam tal hipótese de conexão por sucessividade. Tá? De igual modo, o juízo que processou a causa, ou seja, aquela aonde se formou o título executivo na fase do conhecimento, possui competência para cumprir esta sentença. Ou seja, aonde foi dado o andamento, aonde foi constituído o vínculo obrigacional, aonde foi constituída a pretensão, é ali naquele juízo, então, que se converte o processo de conhecimento numa fase de cumprimento de sentença e depois um processo executório. Está previsto no 475.2 do CPC. Trata-se, por isso, majoritariamente, de um critério funcional, portanto, e também absoluto. Ocorre que, mesmo sendo um critério absoluto, o credor pode modificá-lo promovendo a execução no domicílio ou no atual domicílio do executado ou no local onde se encontram os seus bens, porque isso nós vamos facilitar a execução. Está na regra do artigo 475P, parágrafo único do CPC. Requerendo a remessa dos autos do juízo de origem para, então, o novo juízo onde se processará a execução. Nas hipóteses da sentença penal arbitral estrangeira, artigo 475P, 3 do CPC, serão executadas no juízo civil competente. Sim, né, gente? Porque a gente não pode se perder de vista que muitas vezes a sentença penal determina a condenação indenitária. Ela determina que o autor do fato, que é condenado, ele indenize a vítima. E esta execução, portanto, sai da esfera penal e vai para o juízo civil. E é, portanto, que aí nós teremos um juízo civil que é competente. A sentença estrangeira será executada na Justiça Federal. Regra do artigo 109, 10 da Constituição da República, né? Fixação do critério de competência. Ainda, para que a gente não se esqueça, para que isso fique bem claro, quais são os requisitos necessários para a execução? Toda atividade executiva exige elementos mínimos. Primeiro, título executivo, responsabilidade patrimonial e a partir daí o CPC exige que toda execução seja lastreada em um título executivo, que refletirá uma obrigação, seja ela líquida, certa e exigível, de origem volitiva, documentos que as partes geram obrigação, ou vinda através de uma tutela jurisdicional. Regras que a gente encontra no artigo 580, 586, 614.1 e 618.1 do CPC. E a gente, diante disso, identifica que, por força do artigo 475N, existem dois títulos executivos. O 475N, que fala dos judiciais, e o 585, que fala dos extrajudiciais. A certeza será objetiva, qual a modalidade obrigacional, como pagar a quantia certa, fazer, não fazer, etc. E subjetiva, quem é o credor, quem é o devedor e eventuais garantidores da obrigação. A liquidez consiste no valor ou na quantidade devida e, por fim, a exigibilidade consiste no inadimplemento ou na ausência de condição, termo ou encargo para o cumprimento da obrigação. Artigo 572 do CPC. Excepcionalmente, admite-se que haja um pedido certo, porém indeterminado, o que denomina pedido genérico, que está lá na previsão do artigo 286 nos seus incisos do CPC. Nessa hipótese do pedido genérico será prolatada uma sentença ilíquida, artigo 458, parágrafo único
do CPC. Sendo assim, sendo a sentença ilíquida, necessária se faz a liquidação da sentença, artigo 475-A e seguintes do CPC, como se analisará um pouco mais adiante. Existe, de igual modo, responsabilidade patrimonial. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte: o artigo 591 do CPC diz que a responsabilidade patrimonial trata-se de uma garantia genérica. Lieberman, Canelucci, Puglatti, Rendetti, toda aquela italianada que, além de fazer uma boa pasta, deu origem para todo o sistema processual civil brasileiro, eles já diziam para a gente que a responsabilização patrimonial ela é o grande marco da imputação de responsabilidade do processo brasileiro. Por que isso? Porque há muito tempo, desde a Lex Papiria Poetelia, que a gente abandonou a ideia de imputação de responsabilidade pessoal. Todo inadimplemento obrigacional, vejam o que eu vou dizer para vocês, todo inadimplemento obrigacional, como regra, imputa responsabilidade ao patrimônio. E como toda regra tem exceção, também no Brasil nós temos uma única exceção que permite a imputação de responsabilidade não ao patrimônio, mas à pessoa do devedor, ou seja, a imputação de responsabilidade do inadimplemento da dívida alimentar. Então, a responsabilidade, que se trata de uma garantia genérica inerente ao negócio jurídico, no nosso ordenamento jurídico, somente se responde para o cumprimento das obrigações com o patrimônio. Contudo, eu volto a dizer, o devedor de alimentos pode ser coagido ao pagamento por meio da prisão civil, exceção da regra. Mesmo que fique preso, se não pagar a obrigação, a dívida continuará existindo. A prisão não tem a capacidade, não tem a condição de sequer pensar em ilidir ou remir a dívida. O cidadão passa os 30 dias preso, a razão pela qual ele foi preso continuará persistindo. E a gente vai falar um pouco dessa prisão, porque, na verdade, a gente não está falando de uma prisão, de uma sentença condenatória, em que nós impusemos ao indivíduo um processo penal, uma decisão jurisdicional trânsito julgado, uma condenação a uma pena. Não, não é nada disso. Há um decreto, algo extremamente severo, ou seja, ao débito alimentar. Se intima a parte para que efetue a comprovação ou não do pagamento, não pagando vai preso. Mas a gente vai voltar a falar disso na aula que vem, até para que a gente possa focar bastante nesta prisão por débito alimentar, tá? Então assim, ó, se ele não pagar a dívida, ele continua devendo. E aí é uma questão que eu já vou deixar de tema para vocês, para saber de vocês qual é o regime do cumprimento dessa pena. Ou seja, como é que se cumpre essa pena? É no regime aberto, no semiaberto ou no fechado, tá bem? Então, voltando à premissa de que só o patrimônio responde pelo cumprimento das obrigações, a prisão civil, portanto, é um meio de coerção excepcional que é cabível somente para o crédito alimentar. Não obstante a isso, o artigo 951 afirma que o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações. Não é somente o devedor que pode ser executado. É possível de se cogitar em responsabilidade sem dívida, bem como dívida sem responsabilidade. A dívida prescrita e a obrigação oriunda de um contrato de dívida de jogo ou de aposta, artigo 814 do Código Civil, não são dívidas que são exequíveis. Por quê? Porque elas são obrigações morais. E obrigação moral é diferente da obrigação civil, porque a obrigação moral ela não se cumpre, ela não tem tutela jurisdicional. Já as obrigações civis, essas que estão dentro do mundo jurídico, que elas tangenciam e são recepcionadas pelo direito, essas sim, essas são dívidas com responsabilidade. De igual modo, o fiador não deve, pois, salvo disposição em contrário, é um garantidor da dívida do afiançado. Ele, portanto, não é um devedor primário, não é um devedor ordinário, mas ele é devedor por uma irresponsabilidade, por uma conduta de não cumprimento da obrigação por parte do devedor. E aí, então, nós estamos também diante de um caso de uma responsabilidade sem dívida, o que eu tenho cá minhas reservas de fazer essa afirmação.
Porque, na verdade, o fiador é um devedor solidário. E quem é devedor solidário, grosso modo, é devedor do todo. Portanto, se o devedor, se o afiançado é devedor e o devedor solidário é responsável solidário ao afiançado, ele, portanto, no meu entendimento, é também um devedor da dívida e, portanto, com responsabilidade. Voltamos lá nas aulas de obrigações. Quando a gente fala de responsabilidade, é aquela responsabilidade capaz de causar interferência no patrimônio jurídico do réu. Ou seja, é a responsabilidade com reflexos no patrimônio jurídico de alguém. Alguém que tenha responsabilidade, que possa imputar responsabilidade ao seu patrimônio jurídico, ele tem interesse jurídico processual, inclusive de suportar o inadimplemento da obrigação. Então isso é importante também, nesta situação de que a gente identifique, olha, é devedor? Pode ser imputada a responsabilidade? Pode. Mas, professor, aquele cara que é sócio da micro e da sociedade limitada, ela tem 1% da sociedade, né? O sócio majoritário tem 90%. Ele, perante o fisco, ele é responsável pela integralidade da dívida. Por quê? Porque o que diz o Código Tributário Nacional. O sócio é responsável integral, solidário pela dívida, pouco importa a sua participação no contrato social. A mesma leitura a gente vai fazer na imputação de responsabilidade lá no crédito trabalhista. Quem é devedor trabalhista é devedor do todo por conta da solidariedade. Mas, professor, ele é um sócio minoritário. Depois, na questão do regresso, da imputação de responsabilidade regressa dele para com os demais pares sociais, aí sim ele vai ter direito ao ressarcimento, a sua cota de responsabilidade, limitada a sua cota de responsabilidade. Mas perante o credor, quis o legislador e quis o ordenamento proteger aquele credor em detrimento da razão posta dentro do contrato social. Nada impede que o fiador renuncie, artigo 821, o benefício da ordem, artigo 827 do Código Civil, e a sua responsabilidade subsidiária, tornando-se, portanto, um devedor solidário, artigo 828.2 do CC, juntamente com o afiançado, artigo 595 do CPC, portanto. Nesse sentido, salvo disposição contratual em contrário, o fiador não é devedor, possuindo, portanto, a partir desta leitura doutrinária, com a qual eu tenho sérias ressalvas, responsabilidade subsidiária, benefício em ordem e, na hipótese de arcar com a dívida, executará o afiançado. Natural, direito de regresso nos próprios autos, pela regra do artigo 595 caput do CPC, que a partir do CPC 2015 trouxe essa novidade, porque antes era preciso uma ação de regresso autônoma para fazer isso. De igual modo, na hipótese do locador demandar diretamente o fiador, este poderá realizar um chamamento ao processo, artigo 77 do CPC, do afiançado, e a partir daí então imputar a responsabilidade lá. Importante, exclui-se da responsabilidade patrimonial alguns bens, por exemplo, bens de família, convencional, artigo 1711 do CPC, do Código Civil, o bem de família legal, a Lei 8.009 de 90 do CPC, os bens absolutamente impenhoráveis, que estão redigidos no artigo 649 do CPC, os bens relativamente impenhorados, que estão logo na sequência no artigo 650 do CPC. As impenhorabilidades incidem imediatamente aos processos pendentes, na dicção do artigo 1211 do CPC e da súmula 205 do STJ, bem como são questões de ordem pública e podem ser reconhecidas de ofício por conta disso pelo juízo. De igual modo, o conceito da impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas, enunciado 364 do STJ. Ou seja, vejam como as coisas são loucas, né? O STJ precisou se manifestar porque houve uma provocação de boa parte da doutrina conservadora e, portanto, também da jurisprudência conservadora, dizendo que quando, lá em 1990, a lei falou em impenhorabilidade do bem de família, era aquela família tradicional que se conhecia na dicção do Código Civil de 1916. Ou seja, se a pessoa fosse solteira, se a pessoa fosse separada, se a pessoa fosse viúva, os filhos, a esposa viúva, esses não estariam ao abrigo porque não estaria ali o ente familiar. Então o STJ, depois de muita provocação, veio dizer, olha, na verdade, nós não podemos levar a penhora exatamente porque nós estamos protegendo o interesse da família. Pouco importa a forma que essa família
se apresente, seja uma família heteroafetiva, homoafetiva, as multifamílias, os multirelacionamentos, não importa. O que importa é que se ali é o abrigo de um ente familiar, ainda que unipessoa more lá, ali está protegido pelo enunciado 364 do STJ, tá bem? E um outro dado também que é importante que a gente fale é a questão que é uma digressão muito interessante, pode até provocar uma análise jurisprudencial e provocar um TCC de vocês. Como é que a gente faz a imputação de responsabilidade no único imóvel de um devedor que já não é mais morador naquele imóvel? A sua meação, ela é passível de constrição ou ela não é passível de constrição? E eu faço essa pergunta pelo seguinte: o que diz o artigo 87 do Código Civil? O artigo 87 fala lá dos bens indivisíveis. São indivisíveis todos aqueles bens que, se fracionados, perdem a sua essência, razão, enfim. Então, se o bem, ele hoje mora numa pessoa que ele tão somente teve um relacionamento, uma mera repartição, né? Imagina uma situação hipotética: herdamos eu e meu irmão uma casa de herança do meu pai. Moro eu na casa, mas a casa é herança recebida por mim, Enio, e pelo meu irmão Leonardo. Meu irmão sofre uma execução, mas ele não mora na casa. A metade que lhe pertence da casa pode ser penhorada? Pois bem, já vou até antecipar a resposta disso para vocês. Os tribunais vêm entendendo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem entendendo, que pode sim, desde que ressalve a minha meação no fruto, ou seja, desde que no fruto do leilão, no fruto da arrematação, lá no final, a minha meação, a meação do Enio, daquele que não é devedor, seja reservada. Mas eu questiono para vocês: se eu não tenho onde morar, como fica a proteção, o espírito protetivo da Lei 8.009, da impenhorabilidade do bem de família? Como fica o artigo 87 do Código Civil, que fala da indissolubilidade ou da indivisibilidade do bem, sob pena da perda de seu objeto? Então isso é um bom tema para a gente daqui a pouco imaginar uma situação hipotética e a partir daí trabalhar uma situação problemática e a partir daí trabalhar algumas hipóteses para construir um TCC bastante interessante para quem ainda não chegou lá. Tá? A vaga de garagem, se a vaga de garagem possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família e ela pode sim ser penhorada, portanto, também está lá no enunciado 449 do STJ. O STJ entende legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, artigo 451 do STJ. Tá? Caso executado, aliene o patrimônio, incidem basicamente dois institutos: fraude à execução e fraude contra credores, que são institutos todos próprios do ordenamento jurídico que a gente encontra aqui com muita tranquilidade, inclusive. Bom, a fraude contra credores está prevista lá no artigo 158 do Código Civil. Está classificada lá como um dos vícios do negócio jurídico: dolo, coação, simulação, fraude, né? Então está lá, fraude contra credores. Ela exige o evento dani, ou seja, o objetivo é causar um dano, e o concilium fraudes, ou seja, o acordo entre comprador e vendedor para que, vendendo o patrimônio antes do processo de execução, não seja possível, portanto, satisfazer a expectativa de crédito. Ocorre alienação gratuita ou remissão da dívida, artigo 158 caput, é suficiente o requisito objetivo. De acordo com o Código Civil, artigo 171.2 e com o enunciado 195 do STJ, a alienação anulável, ou seja, o negócio jurídico é desfeito. Contudo, modernamente, o próprio STJ reconhece que a alienação é ineficaz em relação ao credor. É comprovada mediante uma ação pauliana ou revocatória, não pode ser usado embargo de terceiro para tanto. Está na súmula 195 do STJ. O ônus da prova de que não houve fraude é do alienante devedor e caracteriza-se antes de qualquer processo, portanto. Já na fraude de execução é quando o devedor intenta ou aliena todo o patrimônio quando já citado o processo de execução. Está na regra da TIC 593 do CPC. Dispensa o requisito subjetivo, elemento, danado, e meramente o fato, vendeu, não produz, o ato é válido, mas ineficaz em referência ao credor, mera petição incidental no processo, não precisa de uma ação, vai lá no processo de execução e denuncia a fraude de execução. O ônus da prova de que não houve fraude é do alienante do devedor e na pendência do processo de citação, ou seja, não necessariamente na execução propriamente dita. Tá bem? Então, eu gostaria de deixar esses pontos introdutórios ainda do nosso processo de execução postos na aula de hoje para que a gente falasse a respeito deles e vocês tivessem
algum conhecimento a respeito disso, tá bem? Gente, aula que vem a gente volta. Um bom final de semana a todos. Se cuidem, tá bem? Fiquem com Deus.